futebol move paixões. Na Aulog ele também cria conexões. Vamos jogar e torcer juntos no maior espetáculo de futebol do mundo. Se cadastre no site e prepare seus palpites para a nova edição do Torcedor Aulog. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Semasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Semasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Semasa, transparência em cada gota. Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. Aviso: as opiniões expressas pelos convidados durante o Papo Direto podcast são de responsabilidade exclusiva deles e não refletem necessariamente a opinião do Marcelo Nunes, da produção, dos apoiadores ou patrocinadores do programa. Fala aí, pessoal, tudo bem por aí? Semana importante para o Marcílio Dias e no Papo Direto, hoje a gente recebe o comandante do Marinheiro, o técnico Lúcio Flávio. Você já viu esse rosto? Você principalmente que gosta de futebol do Brasil, a gente vai falar muito mais do que do Marinheiro. Vamos falar um pouquinho da carreira desse cara, que é bem legal. A gente já tá no ar. Agradecendo a você que se inscreve, que acompanha o Papo Direto nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e sempre com episódios novos, todas as quintas-feiras, 8 horas da noite. Lúcio Flávio, prazer te receber aqui, cara. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo certo? Tudo bem, prazer meu poder participar aqui com vocês desse bate-papo aqui, né? Um papo direto, Exatamente, né? direto. Até porque é direto como as faltas que você cobrava, né, É. Lúcio? Saudade do tempo em que você estava dentro das 4 linhas, né? A gente vai falar bastante sobre essa transição de carreira. Saudade daquele tempo, não? Eu acho que todos nós ficamos, né? Que teve uma carreira, né? Como jogador, assim, acaba que em determinados momentos bate sim uma saudade. Claro que o nosso tempo já passou, mas é sempre bom relembrar. A gente comentava aqui antes de o programa começar, quando você estava ali para encerrar a carreira, começou a bater. E aí, o que eu vou fazer depois que a carreira encerrar? Gestão e a questão de treinador. Foi por aí o caminho que te levou para se transformar em um treinador? Assim, eu tinha um propósito de fazer como jogador pelo menos 20 anos de carreira. E aí, quando basicamente eu completei esses 20 anos, foi quando eu resolvi aí parar, né? Tinha também pouca questão familiar de não querer mais sair de Curitiba naquele momento. Porém, faltando ali 2 anos, basicamente, para encerrar, né, esse ciclo como jogador, eu comecei já a fazer alguns cursos de gestão pela Universidade do Futebol. Comecei a observar a questão aí das licenças, né, da CBF. Aí eu fiz num primeiro momento esse curso de gestão, né, com a Universidade do Futebol ali. E após eu fazer o curso de treinador foi onde eu achei assim que me encaixaria mais, né? Eu acho que o fato de ter trabalhado muito assim tempo no campo, né, como jogador, isso me atraiu mais. O teu perfil sempre foi um perfil de liderança, de capitão de time, né? Até pela tua posição dentro de campo, da meia cancha ali. Isso colaborou também, né? Porque também. fazer uma leitura diferenciada, né? Meio que repassando aquilo que o treinador passava, né? E assim, eu desde garoto sempre fui muito observador. E dentro desse período como jogador, em muitos dos clubes que eu passei, né, como você citou, eu fui capitão ou era uma das... Um dos, né? Um das dos, lideranças, né? Uma das lideranças. E eu sempre tive um bom relacionamento com treinadores, com auxiliares, com a comissão técnica, né? Então eu buscava fazer assim muitas indagações em determinados momentos, né, até a respeito assim, de questão de treino, com os treinadores que me davam ainda mais liberdade. Vou dar um exemplo aqui. Sim, com claro. o Cuca. O Cuca. Todo mundo fala muito bem do Cuca. A gente sempre criava, assim, especialmente por eu ser o homem da bola parada, a gente sempre criava até muitas jogadas ensaiadas,
muitas vezes, assim, do que aconteceu de gols ali, de bolas paradas no Botafogo, foi justamente porque em algum momento ali da semana eu e o Cuca estávamos ali conversando, ajustando, justamente para que pudesse ser, né, produzido e depois nós trabalharmos isso em algumas partidas que nós realizamos. Vamos voltar um pouquinho no tempo, um pouquinho bastante, eu diria, né? O início dessa carreira. O Lúcio, ainda pelo sotaque, a gente percebe, vem do Paraná, né, Lúcio? Isso, o ainda curitibano. Entrega bastante o sotaque de Curitiba. Conta como é que foi esse início da carreira, né? Então, eu sou de família, né, que sempre foi muito ligado ao futebol. Eu tive um tio meu, irmão da minha mãe, né, que foi um jogador profissional, Ney Santos. E eu, desde garoto, acompanhava ele ali no antigo Colorado, né? Que depois veio a fazer a fusão com o Pinheiros e tornar o Paraná Clube. Então, eu basicamente comecei aí essa minha caminhada no futebol através do meu tio, acompanhando, indo treino e jogos. E aí, quando surgiu o Paraná Clube, foi basicamente onde eu iniciei ali a minha trajetória. Fazia alguns meses... Por exemplo, em 5, 6 meses antes, eu comecei numa das categorias de base do Colorado, e aí veio a fusão, e aí houve a junção de vários garotos, porque daí eram das duas equipes. As duas bases, né? E aí, aos poucos, foi fazendo aquele funil, até chegar, por exemplo, na equipe infantil, né, do Paraná Clube, e foi dali, basicamente, que eu comecei, né, essa caminhada, né, no campo. E depois de um tempo no campo eu fui para o futebol de salão também. Então, praticamente dos meus 11, 12 anos até me profissionalizar, eu joguei as duas modalidades. Estudava de manhã, ia para o campo à tarde e à noite futsal. Então, isso aí foi praticamente por 6 anos aí da minha vida. E aí, quando eu me profissionalizo no Paraná, né, ali em 97, foi onde eu optei, né, por só seguir no campo. E aí foi onde eu iniciei a minha trajetória, né, como jogador. A gente percebe que o futsal ele é bem importante para a formação de atletas, né, do jogador de futebol de campo mesmo, né? Sim. Você vê o cara que é do futsal em campo, você nota a diferença, né? Traz um diferencial para o cara no campo, né? O que nós costumamos dizer assim em relação a quem praticou futsal, e muitas vezes eu já tenho exemplos de amigos que ficaram no futsal e por exemplo, de 7, 8 anos de idade até 14 só no futsal e depois foi para o campo, como tenho exemplos de amigos e um dos meus, eu sou um caso desse que fez campo e futsal junto. Então, uma das coisas assim que a gente observa, quem jogou futsal, futebol de salão, né? A gente sempre falava, salão, né? Que era a bolinha pesada. Mais pesada. Isso. Mas observa-se o quê? Normalmente tinha bom passe, era um jogador que tinha a capacidade de trabalhar com finta no futebol de campo, porque o futsal é 4x4, você tem que estar sempre tem que saber o que fazer. Se deslocando, cima, desmarcando. Né? E eu acho que assim, a percepção do jogo rápido, né? De muitas vezes você tá sem bola, mas na hora que você recebe a bola em um passe, né, um toque, digamos, você deixa o companheiro em condições melhores. Eu acho que o futsal, ele traz muito dessa capacidade de você visualizar antes do teu oponente, do teu adversário, né? Então, essa condição, acho que para muitos jogadores depois que foram para o campo, isso ajudou muito. Falar um pouquinho do Paraná. Porque a tua carreira ela começou e terminou por lá, né? No Paraná Clube, né? Não, ela terminou na ABC. Terminou no Joinville. No Joinville, você veio pro Joinville depois. Mas fala por que o Paraná, inclusive tem muitas semelhanças com o Marcílio Dias, além das cores, né? O jeito da torcida e tudo. O Paraná é um time que tem muito potencial, né? Para crescer, parece que é um potencial que bate num teto e não vai adiante, né? Lembra alguém que eu conheço? Lembra um time aqui também. O Paraná, assim, ele teve, né, essa fusão, então, como o próprio hino já diz, né? O Paraná nasceu gigante, né? Primeiro porque tinha uma torcida que era do lado, especialmente do Colorado, só que veio com o Pinheiros, que era um clube que tinha tinha bastante estrutura, né? Muitas sedes, né? O Pinheiros, e aí construiu um clube que no início ali, especialmente, aliás, no final dos anos 90, era uma potência. Sim. Só que foi um clube que, basicamente, ele nasceu
E logo em seguida já veio a questão da lei Pelé, né? A lei do passe. Eu acho que assim, o clube ele não se preparou para esse momento, porque se você for observar, o Paraná, pelo menos da minha geração ali, ele formou muitos jogadores. Eu vou citar alguns aqui. Cita aí, vamos lá. Perdigão Ricardinho, Ilan, Tcheco, O Tcheco saiu também. né? Vários jogadores. E depois veio o Juliano, que tá jogando até hoje ali no Atlético Paranaense. Joga muito, gosto muito. Veio o Everton, Thiago Neves. Você vê que teve uma safra boa de jogadores, né? E outros mais que foram jogadores profissionais, formador, né? Naquele momento. Só que em determinado momento ele se perdeu no meio do caminho. E aí a gente sabe que futebol, se você não tiver, assim como qualquer empresa, uma boa gestão, você vai se prejudicar e vai atrapalhar a tua continuidade. Eu acho que essa lacuna do Paraná, especialmente ali a partir de, vamos pôr aqui, a partir de 2010 já, na minha visão, até 2016, 17, o clube não conseguiu ali se preparar para o que viria a ser hoje o futebol, um futebol que a gente observa profissional, cada vez mais, né? Cada vez mais caro, né? Difícil de você fazer o futebol. Só que a grande diferença do Paraná para alguns outros clubes é que ele tem uma torcida que é apaixonada, que não deixou o clube ainda morrer. Porque o Paraná hoje só não morreu por causa da sua torcida. Haja vista agora, teve aí o campeonato da segunda divisão do estado. O menor público do Paraná como mandante foi praticamente 8 mil pessoas. Então... Tem clube de Série B do brasileiro? Não, o Paraná foi feito um estudo. Absurdo. Paraná, nesse estadual, ele ficou à frente de 18 clubes da Série B. Ele só perdeu para 2 em média de público. Que legal. E da Série A, eu acho que ficou à frente de pelo menos uns 5, 6. Então, você vê aí a força da torcida. E eu me recordo que ainda enquanto atleta, lá em provavelmente 2013, eu estou falando de uma campanha que nós fizemos de Série B que vinha bem. Em determinado momento começou a faltar recurso. A torcida bancou em alguns momentos, né? Tanto que estampou até na camisa, camisa, né? A torcida organizada do clube. Então, ali você já observava que o clube já começava a demonstrar momentos de fragilidade, né? Porque por mais que ele contasse com uma torcida apaixonada, aquilo ali acabou se tornando recorrente a ponto depois, né, do clube até alcançar uma Série A. Em 2018, né, jogou a Série A, caiu. A gente sabe que, principalmente para os clubes hoje da Série B, permanecer numa Série A é difícil, mas ele caiu e ele não conseguiu permanecer, porque foi logo em seguida, né, que aí veio também a pandemia, aquilo ali atrapalhou muitos clubes, né? E em razão disso veio depois o descenso para a Série C, Série D, e aí o clube acabou mais tarde até caindo para a Série B do estadual. Né? E aí caiu, depois caiu de novo, né? Caiu, subiu e já caiu novamente. É triste, triste demais, né? Tem time... Mas é um clube com muito potencial. Aí agora parece que está... Tem bons indícios? Tendo aí a possibilidade de uma SAF, né? Mas ao mesmo tempo está tendo alguns ajustes a serem feitos ali internamente, né? Porque quando o clube dá uma, digamos assim, ele começa a aparecer novamente, a gente sabe que tem muitas coisas por trás que começam também a surgir, né? E aí, pelo que eu tenho acompanhado, ainda não foi aí determinado, né? Uma questão da SAF mesmo. Que é um processo complicado e precisa ser feito de uma maneira muito clara, né? De uma maneira muito correta. Até porque a gente tem visto aí algumas SAFs, né? Que dá ruim, né? Que dá ruim. A gente tem observado muito umas aí. Experiências que nem tudo é ouro, né? Exatamente. Como se vende, né? E até porque aqui no Brasil nem tudo é tão transparente assim, a ponto de saber o que é uma SAF verdadeira e o que é uma coisa que é só ali... Só fachada, né? Fachada, exatamente. Ô, Lúcio, antes de falar do Botafogo, porque o Botafogo é um capítulo todo especial da tua vida, da tua carreira, eu quero falar contigo sobre as suas experiências fora do Brasil, né? Você teve 2, né? Isso. No futebol árabe e no futebol mexicano, é isso? Exatamente. Dois lugares bem diferentes, 2 culturas, 2 tradições bem diferentes. Como é que foi? No Atlas e também no Al-Ahly. Al-Ahly. Eu era jogador, tinha contrato com São Caetano.
E eu tinha já trabalhado com o Geninho no Paraná Clube e, se não me engano, eu acho que no Paraná Clube, exatamente. Aí o Geninho, ele assumiu, né, como treinador do Al-Ahly e o clube lá queria contratar um meia. O Geninho, através de uma pessoa, acabou me indicando e eu acabei, como eu tinha contrato com o São Caetano, eu entendi assim que por ser um empréstimo, e eu tinha um pouco essa vontade de morar fora do país, que até então não tinha jovem acontecido, ainda né? naquele momento. Eu tinha recém-casado ali, né? E tinha uma filhinha de alguns meses, mas as informações em relação ao local eram boas, né? Porque era uma cidade assim mais tranquila do que, por exemplo, a capital lá. Então a gente tirou as informações e entendeu assim que seria bom ir e de fato acabou sendo assim bastante interessante, né? Claro que não peguei a época da Arábia, que é hoje, né? Hoje seria bom para eu voltar a jogar lá. Quer voltar porque hoje o dinheiro lá tá rolando bonito. Hoje é outro momento. Exato, mas já foi assim bacana, né? Do ponto de vista até como experiência para mim, para minha esposa na oportunidade. E assim, a gente guarda momentos muito bacanas lá, primeiro de amizades com árabes lá mesmo, sabe? E também depois do clube, né? Assim, eu era um clube que o Al-Ahly lá é um clube muito tradicional, mas estava há muitos anos sem título, né? E aí, nessa minha passagem, nós classificamos para a fase seguinte da Champions Asiática lá, então pegamos uma chave assim que naquela oportunidade era uma chave um tanto quanto diferente, porque pegamos na época uma equipe que era do Iraque, estava tendo a guerra do Iraque na oportunidade. Pegamos uma equipe da China e aí, se não me falha a memória agora, uma equipe também da Síria, né? Então era um grupo assim que a gente tinha que jogar, por exemplo, no Líbano, porque não podia jogar no Iraque, né? Então tinha todas essas questões. Questões que seguem assolando o mundo, inclusive até hoje por lá, né? Infelizmente, né? E o México, como foi? México, ali acabou meu contrato no Botafogo em 2010, aí eu fui procurado por uma pessoa lá do Rio de Janeiro e me chamou a atenção, porque, se não me engano, eu estava com 32 anos já na oportunidade. E muitas pessoas que eu conhecia, assim, que tinham até trabalhado no México, falavam que não era muito comum eles contratarem jogador acima de 30 anos, né? E aí acabou que surgiu essa possibilidade, porque no clube lá, na ocasião, o preparador físico lá, que era muito amigo do treinador, ele era um torcedor do Botafogo. E aí, como ele gostava do Botafogo, me acompanhava e eles queriam a contratação de um meia, ele indicou meu nome e acabou que deu certo, né? Acabei indo. Na ocasião, o treinador era o Galindo. Galindo foi um dos grandes meias do México, né? Era como se fosse, né, o Zico aqui no Brasil, ele era para o México. E aí ele acabou, né, me levando, nós fizemos esses primeiros 6 meses. Porém, ele acaba saindo depois de 6 meses. O Galindo saiu. O Galindo saiu. E eles contrataram, na ocasião, um treinador argentino. Aí você imagina, eu tinha mais um ano de contrato. E lá, na oportunidade, eu acho que podia jogar 5 estrangeiros. Certo. E aí, na ocasião, nós já tínhamos os 5 estrangeiros. Quando ele vem, ele já contrata 2. Já traz junto. Ali já começava a um pouco alguém vai mudar sobrar nessa história, né? E aí começaram a surgir possibilidades de retornar para o Brasil. Eu não pensei 2 vezes, porque aí teria que esperar mais 6 meses, né? Eu poderia permanecer lá treinando e jogando, por exemplo, numa equipe B deles lá, mas eu achei que não era, até porque não era viável ainda isso. Você tinha lenha para queimar, Sim, mas já estava num momento de acabei pensar daí voltando aqui final, pro Brasil, né? E acertei daí, no caso, no Vitória da Bahia. Agora sim, vamos falar do Botafogo. Como surgiu essa oportunidade na tua vida e onde o Lúcio Flávio brilhou mais na tua carreira? Não sei se você tem essa opinião, mas a gente, quem acompanha, lembra de grandes momentos do Lúcio, o Botafogo, na camisa do Botafogo. Foi assim, talvez junto com o Paraná, o clube que eu mais joguei, né? Mais atuei. Mais quantidade de jogos, O Botafogo acaba, se não me engano, o Brasileiro de 2001, que eu fiz pelo Paraná, e eu fui muito bem nesse Campeonato Brasileiro.
Aí eu fui procurado por um diretor do Botafogo na oportunidade. E aí eu tirei assim, muitas informações a respeito do clube na ocasião e não eram boas. E aí passou-se o tempo e aí surgiu na ocasião a oportunidade de ir para o São Paulo. Certo. Aí acabei indo para o São Paulo. 2002. Isso tudo depois do Brasileiro de 2001, né? Surgiram algumas equipes atrás, porque eu era um jovem se destacando no Paraná. Eu acho que nesse Brasileiro eu fiz, se não me engano, 8 ou 9 gols pelo Paraná como meia, né? Então, na primeira divisão... meia goleador, né? Na primeira divisão, isso acabou chamando atenção na oportunidade. E aí foi esse primeiro contato que eu tive com o Botafogo, né? Em final aí de 2001 para 2002. Aí eu vou pro São Paulo, volto pro Curitiba, vou pro Atlético Mineiro em 2003. E aí acaba 2003, eu assino com o São Caetano, faço um contrato lá de 3 anos com o São Caetano. E aí nessa oportunidade, depois que eu volto, digamos, do empréstimo da Arábia, é o ano de 2005. Terminando o ano de 2005, eu sou novamente procurado por uma pessoa do Botafogo para ir para o Botafogo. Aí, nesse momento, né, a gente havia ali conversado, eu com minha esposa e com o meu representante na época, e achamos assim uma situação interessante ir para o Rio, até pela questão assim de ser um mercado forte, né? Quando as equipes lá vão bem, jogos, né? Exato. E aí acabei indo. Né? Acabei indo, só que peguei ainda uma fase em que o Botafogo tinha alguns problemas ainda, né? Eles, administrativos, financeiros, né? Já tinha, por exemplo, o Bebeto de Freitas já era o presidente lá, então o clube já estava com uma outra mentalidade, que o Bebeto, se não me engano, ele assumiu na segunda divisão em 2003. 3-4, né? Subiu para 2004. Isso. Foi até a última rodada de 2004 brigando para não cair, mas manteve-se. 2005 fez um campeonato um pouco melhor. Começou muito bem em 2005, inclusive, né? Aí, se não me engano, o PC Guzmão vai depois pro Cruzeiro, o clube começa de novo a cair, mas se manteve. Aí, 2006, eu chego lá, o treinador na ocasião era o Carlos Roberto, que foi um ex-jogador do clube, que fez... Tinha identificação, né? Fez história no clube. E foi montado, assim, acho que uma equipe, por padrão, naquela oportunidade, um time médio, né? Certo. Não era uma grande equipe, de elite, mas... porém, começamos o estadual de uma forma boa, assim, e já cravamos a Taça Guanabara, que é o primeiro ganhamos turno. A Taça Guanabara. O Campeonato Carioca e seus regulamentos, né? Mas aí ganhamos a Taça Guanabara, já conquistamos uma vaga na decisão. E o segundo turno, assim, ele foi um tanto quanto estranho. Quem ganha o segundo turno é o Madureira. Nenhum dos grandes chegou. Nenhum dos grandes. Né? Quanto tempo não acontece isso, hein? Aí, no caso, nós fizemos a decisão com o Madureira, só que no primeiro jogo da final, eu acabo rompendo o ligamento do joelho. E aí isso causou uma comoção ali dentro do clube. Eu tinha um relacionamento muito bom ali, tanto com o Bebeto, quanto com os diretores naquela ocasião. E aí, durante esse meu período de recuperação, porque eu ali fui para o Botafogo nesse primeiro ano como empréstimo, porque o meu contrato era até o fim do ano ainda com o São Caetano. Certo. Só que a partir desse ano eu teria, digamos, o direito, né, de estar livre, né, como jogador. E aí chega na ocasião, o Bebeto já renova o meu contrato. Por mais... Mesmo lesionado. Exatamente, por mais 2 anos. Aí eu acabei renovando. E aí eu fiquei, né, digamos, 7 meses e meio me recuperando, até voltar no fim do Brasileiro de... Eu acho que eu peguei as 2 últimas rodadas, se não me engano, do Brasileiro de 2006. 3 ou 2, bem no final. Só para voltar e finalizar. Certo. Só que o que aconteceu? Como eu fiquei esse tempo parado, quando eles entraram de férias, eu continuei praticamente treinando. E aí, em 2007, surge, né, aquele time, né, que acabou fazendo... ficou marcado, né? Aquele time encaixou muito bem. E aí nós fizemos ali um ano
muito bom, assim, apesar de não ter conquistado nada. Mas eu acho que esse ano aí veio a gerar um pouco mais essa identificação, Tem o Dodô, né? o Jorge Henrique, Dodô, Jorge Henrique, o Zé Roberto e eu, né, por trás dos Ah. três. Aí era Túlio e Leandro Guerreiro, Ah. ou Túlio e Diguinho, Uhum. né? Aí variava um pouco Sim. ali essa formação. E o que faltou para esse time? Porque é um time que, cara, chegou muito perto de conquistas, né? Nós tivemos ali, como se diz, né? Uma pena que o VAR chegou tarde, né, no futebol. Porque, Pô, aquele tempo, hein? porque, por exemplo, em 2007 nós jogamos a final do estadual Uhum. contra o Flamengo, e aí o primeiro jogo, assim, nós fizemos um baita jogo e sofremos o empate. Aí no segundo jogo nós estávamos ganhando mais uma vez o jogo. Aí surgiu um lance que o Dodô sai de cara com o goleiro e foi dado impedido, mas não estava impedido. Ele faz o gol, toma o segundo amarelo, ele é expulso. Expulso. Além de não ter marcado, ele vai expulso. Aí ele acabou sendo expulso, aí ficamos com um a menos. Na ocasião até o Cuca tirou eu, né? Assim, nessa pra questão compor a defesa, para recompor ali o time. E aí acabamos indo para os pênaltis, né? No caso, e perdemos ali o título. Aí veio a Copa do Brasil, aquele fatídico jogo com até o Figueirense, né? Que a Ana Paula errou lá nos lances, que repercutiu jogo, né, cara? muito e repercute até hoje, né? Até hoje se fala daquele jogo. Nós fizemos, se não me engano, 3 gols e foi 2 anulados, 2 anulados, né? De forma equivocada. Então, e aí no Brasileiro, primeiro turno praticamente nós e São Paulo ali, aí chegou, acho que foi, se não me engano, o último jogo do primeiro turno, São Paulo venceu, né? E aí abriu praticamente essa vantagem e aí andou depois o São Paulo. Né? Mas eu acho que assim, em relação a 2007, o que faltou mesmo foi a gente ter uma conquista ali. E principalmente eu acho que a Copa do Brasil poderia ser uma conquista tinha as questões da arbitragem. Que teria marcado o clube, porque o clube até hoje não conseguiu uma Copa do Brasil, né? Então, eu acho que, assim, em termos de relevância, eu acho que esse título, acho que para aquele grupo era o que faltava para colocar, digamos, a cereja no bolo daquilo que se construiu, né? Sim. Para o jogador de futebol e para o treinador, qual que é o tamanho da frustração, hein? Em ver essas falhas de arbitragem, a gente sabe, são seres humanos, todo mundo tá... O atacante erra lá na frente também, exatamente. O goleiro toma um frango. Mas é complicado, né, bastante. Cara? No calor do momento ali... assim, a gente sabe que tem a questão ali do momento, né? E a visão humana para determinadas situações, ela é até difícil, né? Sim, de você... é limitada, né? E é por isso que eu acho que hoje é muito interessante a questão do VAR, apesar de, né, num primeiro momento aqui, principalmente no Brasil, deu muita confusão, porque ele é também analisado por pessoas, né, por seres humanos, só que mesmo dessa forma ainda ajuda muito mais do que você não ter, né? Então, eu acho que assim, veio nesse aspecto para ajudar um pouco mais, né, a tirar um pouquinho essa questão de minimizar os erros, né? Qual foi o melhor jogador que você jogou contra, Lúcio? Dentro dessa carreira aí, hein? Acho que tu jogou contra muito cara bom, né? Mas vamos botar alguns aí que a gente pode lembrar que tu, dentro de campo é uma outra visão, claro. Mas analisar, pô, esse cara é diferenciado, hein? Eu acho assim, dos que eu joguei contra, assim, os que me chamaram mais atenção, acho que foi o Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele veio pro Corinthians. O Romário, na passagem dele ali, tanto no Fluminense quanto no Vasco, né? Que eu joguei ali contra ele em algumas oportunidades. Eu acho assim que esses dois assim foram... E na minha passagem pelo Atlas, acabamos que fizemos alguns jogos assim contra equipes ali dos Estados Unidos. Certo. E na oportunidade o Henry era jogador do New York. Do New York Red Bulls, né? Red Bull. Do Red Bulls, isso. Ele me chamou muita atenção. É mesmo, assim, diferenciado pela capacidade demais, dele de inteligência, sabe? Um cara assim fora... Isso fora que ele já tava no final, né, de carreira, né? Mas assim, um cara fora da curva. E dos companheiros? Agora eu vou colocar numa fria, né? Porque são muitos bons companheiros que passaram nessa lista aí, hein? Eu tive uma passagem na seleção sub-20, né? Ali na geração com Júlio César goleiro, Juan zagueiro, mas
o cara que na oportunidade já estava começando a trilhar o caminho que ele fez como um dos maiores que acho que nós tivemos foi o Ronaldinho Gaúcho. Isso foi em 2000? Foi 99. Naquela fase da Copa América, quando ele jogou surgindo, depois, né? Ele no Sub-20 já se destacava, né? Assim, fora da Léguas curva. De distância. E aí depois ele já começou a ir para principal. E depois, quando eu estava no Santos, né? Quando surge ali o Neymar, eu acho que é um jogador também muito parecido, assim, na questão de ser fantástico, né? Tanto quanto o Ronaldinho Gaúcho. E agora já no nível, em termos de inteligência, de jogo, de refino, eu trabalhei lá no São Paulo com o Kaká. Eu colocaria esses 3, assim, que eu pude jogar junto. E além, talvez, numa situação diferente, o Dodô, que em termos de matador, né? De condição como atacante, assim, foi um dos, faro, né? dos principais, né, que nós tivemos, né? Eu já recebi muita gente boa aqui falando de futebol e todo mundo diz, ô Lúcio, que quem critica o Neymar é porque não conhece, não joga bola. A tua opinião é essa? Porque as pessoas falam muito do Neymar, mas assim, o Toninho Camarão teve por aqui e falou que a gente vai sentir muita falta do Neymar quando o Neymar encerrar a carreira. É porque eu acho que assim, na ocasião com o Neymar foi levado um pouco do lado pessoal, né? Talvez da forma dele em determinados momentos ali da carreira, aquela questão ali do pessoal, aí entra no âmbito mundial, né, de pegar no pé dele pelas quedas, né, por tudo, então criou-se isso em relação a ele. Mas em termos, assim, de um jogador com qualidade, eu não sei se a gente vai ver tão cedo no Brasil como ele, porque se a gente pegar, por exemplo, o que ele fez tanto em 2011 no Santos, quando ele chega ali no Barcelona, e aí entra aquela questão com Messi e o Suárez, que eles formaram aquele trio ali. Foi um absurdo, o que ele fez ali foi incrível. Você pega assim, você vê os lances, você vê os gols que o Neymar fez, é uma coisa bizonha. E aí entra essa questão, assim, a gente sabe que tem jogadores espetaculares, assim, eu acho que nessa geração. Messi, o Cristiano Ronaldo. Mas você pegar um jogador que tem o drible, né? Que tem a possibilidade da condição de quebrar uma defesa, finalizar, de fazer gol de falta. Isso aí você vai ver em poucos jogadores. E o Neymar é um deles. E é um talento que talvez o Brasil reconheça mais depois, né? Exato. Infelizmente, né? Porque o que? A gente tá 15 anos com o Neymar, falando do Neymar, né? Sim, e aí... Surgiu alguém talvez no mesmo nível? E aqui no Brasil isso é uma coisa, né, que é do brasileiro. Ele muitas vezes só vai valorizar depois que parou ou que perdeu, né? Então, infelizmente, a gente acaba tendo isso, porque nós mesmos desvalorizamos o nosso produto. E a gente tem visto isso não só em relação ao Neymar, há muitas outras coisas né? E no futebol, até em relação a muitos jogadores jovens, que a gente vê hoje, até, digamos assim, os clubes, isso é uma visão que eu tenho por estar no futebol. Sim. E nós vamos, em nível de seleção brasileira, sofrer com isso. E, infelizmente, a gente já viu isso acontecer, por exemplo, numa Itália, viu acontecer em outros países onde Eu não tenho nada contra o estrangeiro. Eu acho que o estrangeiro vem para somar. Mas você tem que tomar cuidado com o número de estrangeiros que vem. Sim. Porque senão você deixa muitas vezes de formar jogador e começa só a querer contratar. Estrangeiro. E aí a gente vai ver como hoje joga uma seleção brasileira, você vai tendo dificuldade para encontrar um lateral direito, né? Você vai ver a dificuldade para encontrar um lateral esquerdo. Um volante, né? Tá até mesmo um volante. Tá caindo no Casemiro aí, mas quem que tem além do Casemiro? Exatamente. Para posição, para função. Quais são os jogadores que a gente consegue ver hoje nos clubes, né? De ponta no Brasil? Então, quando a gente olha e vê que nem o Palmeiras e nem o Flamengo tem jogadores de seleção brasileira para essas posições, então a gente tem que ficar preocupado. Porque essa que é a realidade. Né? Nesses times Porque o Flamengo, que é o time principal, ele joga com o Uruguai na lateral direita. O Palmeiras joga com um argentino. Então a gente tem que olhar para isso e ver que alguma coisa está acontecendo de erro. E aí, por exemplo,
Ah, legal, hoje nós estamos num clima de Copa do Mundo. Sim. Mas e se a seleção não passar pela, digamos, primeiro mata-mata ou segundo? Sim. Quanto tempo nós vamos ter que olhar e observar que isso já tinha que ter acontecido há pelo menos uns 8 anos atrás, esse olhar, porque daí aconteceu do olhar ser só para o treinador brasileiro, né? Ah, o problema era o treinador brasileiro. E não é, né? E não é só isso, entendeu? Não é só isso. Não é só isso. O que nós precisamos melhorar são muitas outras coisas, né? E aí, por exemplo, hoje eu estou, né, no Marcílio, que é um clube de Série D. Só que eu já estou trilhando pelo menos há uns 2 anos, e quando a gente vai ver essa questão do futebol brasileiro, ele é muito mais sério do que a gente imagina. Porque uma coisa é, por exemplo, os clubes da Série A, eles estarem ali discutindo, é grama natural, é grama artificial. Sim. Só que você vai para uma Série D, você vai ver que o problema é muito maior. É encontrar um lugar para treinar. Encontrar lugar para treinar, bons campos, sim, vestiários condizentes com a academia, a preparação. Exato. Então não é só isso. E o futebol brasileiro ele está se restringindo ao quê? A Série A e uma Série B só. E olhe lá. Porque a Série B está tendo dificuldade também. Né? Então você está restringindo o futebol brasileiro a praticamente a 15 clubes só, sim, 20. E a gente vê o universo que é o nosso país. Não adianta, você não consegue comparar com a Europa. Porque a Europa... totalmente diferente, exatamente. Né? Olha o tamanho do nosso país, olha as diferenças que existem dentro do nosso país. Você vai jogar com o Brasil de Pelotas lá, uma temperatura de 2 graus, e depois você vai na mesma competição enfrentar, por exemplo, um Porto Velho. É verdade. Um time lá no norte e nordeste. 33, 34 graus, né? Então é algo que precisa ser pensado. E a gente escuta falar muito, né, Lúcio, de rediscutir o futebol brasileiro, em conversar melhor, em aplicar situações, mas pelo jeito tudo tem parecido muita conversa, né? Efetivamente, para você, enquanto jogador, como treinador, a coisa ela parece mais discurso. Por exemplo, do que efetivamente mudar as situações aí para a grande maioria, né? A gente, assim, eu acho que teve avanço. Questão das licenças dos treinadores, apesar de se discutir questão... é um custo alto, sim, né? Para muitos treinadores, né? Você conseguir chegar em todas elas e finalizar. Você vai discutir a questão hoje, né, de uma arbitragem profissional. Você vai discutir a questão, como tem sido falado aí, do tipo de gramado. Então, só que o futebol não passa só por isso. Né? O futebol tem logísticas, sim, né? Os clubes precisam de logística, precisam de estrutura. E o principal, para quem gosta do futebol e para quem quer ver um bom futebol, é você ter gramados, por exemplo, tentar ter gramados de um mesmo nível. Apesar de termos regiões diferentes, né? Claro, de que mas você tem que tentar gerar uma situação que seja muito similar nesse sentido. E aí a gente precisa criar, eu acho, mecanismos para que isso aconteça. Porque, infelizmente, assim, o futebol, ele partiu para um lado, né, muito comercial, né? E aí, hoje, tudo é muito caro, né? Você formar hoje um elenco, por mais que seja da Série D, você vai ter que gastar. Se você não tiver bons parceiros, se você não tiver uma torcida que se associe e ajude, de fato, o clube... Compre teus materiais, compre, participe, você dificilmente vai ser competitivo. Não adianta. Por mais que você tente cobrar, não adianta, porque vai ter sempre alguém com a possibilidade de ser melhor financeiro que você. E aí é onde o futebol acaba gerando essas diferenças. É um reflexo da vida. A gente está em um Brasil com os preços lá em cima, com a situação social e econômica complicada, onde está cada vez mais difícil, as pessoas precisam ter 2, 3 trabalhos para viver com tranquilidade. O futebol é um reflexo disso, né? Sim. O fato de se assistir futebol, sai o pai de família com a esposa, com o filho, é uma experiência cara. É caro, para você acompanhar o Marcílio Dias aqui em Itajaí, por exemplo, né? Vai comprar uma camisa, vai comprar um lanche, então é um reflexo no campo também, sim, né? É uma realidade econômica, digamos, que está aparecendo aí, né? Justamente, né? E a gente sabe que, especialmente ao torcedor, né? Ele que gosta, que quer muitas vezes participar, a gente sabe que é uma dificuldade, né? Que se tem. Sim. Né? Primeiro porque, às vezes, os horários não ajudam. Sim. Né? Existe a questão do clima,
a dificuldade até muitas vezes estrutural do próprio estádio, né? Não ter muitas vezes... Não ter o conforto, né? O conforto adequado, então passa-se tudo, né, por essas questões também que elas são fundamentais para o andamento desse processo, né, que é o futebol. A gente tá rodando, exibindo esse programa aí na quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem Brasil em campo. E aí, o que tá achando do Brasil na Copa do Mundo? Primeiro eu quero a tua opinião sobre a convocação, porque parece, Lúcio, que pela primeira vez, salvo um ou outro ali, quem sabe o João Pedro lá, que ficou de fora, não ficou ninguém tão de fora dessa lista assim, né? Que era indispensável, né? Se tem a sensação de que é isso aí. E aí entra aquela questão. Acho que tanto se fosse um treinador brasileiro quanto o próprio Ancelotti, ali foi basicamente 85% do que qualquer um convocaria. Essa é a realidade. Então, igual você falou, talvez 2 ou 3 jogadores ali poderiam ser diferentes, né, do que foi. A estreia, de fato... Frustrou? Frustrou? É que assim... por eu estar no meio do contexto, toda estreia é difícil. É difícil, né? É difícil. Seja jogando campeonato estadual, campeonato brasileiro, Champions, seja qualquer um. Pode observar, é difícil você jogar uma estreia. E quanto mais uma Copa do Mundo. A Espanha não parou no vozinha lá? Não pegou até e aí o goleiro de Cabo Verde? Entra muita questão, muitas vezes, da própria emoção mesmo da competição. E a gente sabe, assim... eu não acredito e eu não penso diferente de que, por exemplo, eu acho que para o jogador que foi convocado é a maior satisfação que o cara tem. É mesmo? É a maior satisfação. Para você que é do meio, Lúcio, o cara tem amor pela seleção? Se fala que o jogador tá lá, não tá nem aí para a seleção? Não, isso aí não existe. Com todo respeito a quem pensa assim, não existe. Eu acho que todo jogador que tá ali, ele tá ali porque é um prazer ele servir a seleção dele. Ele pode ter feito uma carreira como jogador lá fora, mas ele sempre sonhou em estar ali, né? De poder jogar, de participar de uma Copa do Mundo. Só que, por exemplo, nós estamos indo, né, para 24 anos sem uma conquista. Então, o peso, né? O peso, né? Uma carga que se carrega. Porque é colocado, né, digamos, uma ideia, né, de que o Brasil, né, a gente sabe que teve muitos jogadores importantes na sua trajetória. Esses que você citou, vários. São muitos deles, né? E eu acho que nós temos, bons jogadores, né, para serem competitivos. Só que a Copa do Mundo ela é muito do momento. Né? É um torneio curto. Né? Por vezes você consegue encaixar a equipe, você não perde jogador. A gente estava, né, digamos, recente, num bom momento em determinado ali Copa, machucou o Neymar, né? Tomou aquela pancada nas costas e ficou fora. A gente 2014. perdeu o principal jogador num momento talvez que não era o ideal. Sim. Né? Mas isso acaba acontecendo porque isso é do futebol, é do esporte, né? Gerar esse tipo de contusão. Agora, a gente sabe que algumas seleções chegam mais preparadas porque tem um ciclo maior com o próprio, digamos, treinador. Eu acho que uma delas é a própria França. Na minha visão, é a que tem... eu acho que o conjunto, né? Você pega a seleção da França, são muito fortes, né? Em todas as posições. E alguns jogadores que poderiam estar ali nem foram convocados, né? Vamos aguardar para ver. Tem Haiti, tem Escócia ainda nessa primeira fase. Tudo indica que o Brasil classifica, né, tranquilamente. Aí depois o mata-mata é outra história, né? Aí é outra história. Eu acredito, assim, claro que a seleção vai se classificar, né? Com tranquilidade em primeiro, né? Até porque, assim, a gente olhar para uma Copa que vai classificar, além dos 2 primeiros, 8 terceiro colocados, e a gente não classificar, paramos, né? Aí vai ser bem complicado para nós. Né? Ô, Lúcio, e o Marcílio Dias, hein? Você chegou por aqui, encontrou a casa, começou a estruturar o time está classificado, joga aí o primeiro mata-mata no final de semana, hein? Como é que foi esse trabalho aqui no Marinheiro, hein? Pois quando eu recebo o convite, né, eu acabei ali assistindo o primeiro e o segundo jogo, né, em questão aí de pouco tempo e observei assim, né, como sempre ocorre, né, nas questões de troca, né, porque dentro de uma visão, às vezes, que
a direção tem do clube, né, ela tenta fazer com que o mais rápido possível, né, a equipe encaixe dentro do que era o perfil ali dos jogadores que eles contrataram, das características, e pelo que eu entendi, não foi o que aconteceu, né, no primeiro jogo, e aí já fizeram a troca, e aí eu chego, e natural que pega um grupo, né, um tanto quanto em desconfiança, porque apesar de terem fugido, né, do descenso, né, foi ali um momento... Fica aquela sensação de frustração, de que, tipo, pô, podia mais, sabe? Ficou no estadual entre os 4 últimos, né, e aí... O cartão não foi bacana. E aí, assim, você ir resgatando isso não é tão fácil, né, porque você tem que gerar essa mudança na questão, assim, de fomentar principalmente as suas ideias, e aí entra muito assim a questão de você falar muito com o jogador, de fazer eles acreditarem, né, de confiarem. Buscar o potencial lá, né? E aí aos poucos isso foi sendo alcançado, né, a ponto de nós, basicamente aí com 3 jogos, né, de antecedência, a gente conseguir ali a classificação já para a fase seguinte. Eu acho que a gente, na reta final ali, perdendo alguns jogadores por questão de lesão, nós ficamos um tanto quanto ainda em questões de ajustes, né, para ir escolhendo, né, esses jogadores que viriam a ser os possíveis substitutos, e ao mesmo tempo eu consegui, né, observar também quem nessa reta final eu poderia contar agora para esses jogos de mata-mata. Eu acho que a gente chega num momento interessante, e como a gente sabe, quando você tem um campeonato brasileiro que é regionalizado na Série D num primeiro momento, qualquer adversário que você pegaria seria pedreira, né? Como é o caso do Cascavel agora, eu acho que são clubes que estão aí também, assim como o Marcílio, né, alguns anos buscando, né, o seu espaço, crescer, de repente buscar também uma Série C. Então são clubes também que estão se preparando para isso, mas eu confio muito assim que a gente pode fazer bons jogos nesse primeiro mata-mata e alcançar o nosso objetivo. E avançar passo a passo, né? Primeiro você pensa no Cascavel, né? Depois, somente no Cascavel. É assim que funciona, né? Pra coisa funcionar, né? Sim. Lá na frente você não tem como, né, fugir disso. Agora de 2 vai caminhar 1 e a gente espera, lógico, que sejamos nós. Dentro da tua experiência e de tudo que você já viveu no futebol, você vê que o Marcílio Dias tem potencial para conseguir mais, Lúcio? Tem que sair dessa Série D. Eu falo isso há muito tempo. Depois que se chegar em uma Série C, o caminho pode ser melhor, né? Pelo potencial de torcida, por tudo aquilo que você vive aí no dia a dia do clube ali. Eu acho que sim. Eu venho conversando com algumas pessoas ali que já estão mais tempo no clube. É necessário, né, o clube dar esse plus, né, em relação a sair de uma Série D. Não dá mais. Porque para você ter melhores parceiros, né, empresas que venham e de fato ajudem mais o clube, porque eu acho que além de melhorar a receita, você tem um calendário melhor, né, para o clube. Então eu acho que esse é o primeiro passo, né? Eu acho que aos poucos essa gestão ela foi ajustando o clube, foi melhorando ali a questão, muita dívida, foi melhorando essa questão estrutural, financeira, e agora é tentar, né, justamente fazer com que a parte do campo, né, ela também possa produzir os resultados. Não é fácil, porque conforme você está numa competição como essa, às vezes é difícil você até trazer jogadores, né, para fazer parte, né, de um processo como esse, porque tem que se fazer... O mercado é complicado, né? Tem que fazer contratos curtos, né, porque contratação certeira, você não tem, né, a certeza, a convicção de que no ano seguinte você vai ter calendário o ano todo. Então são essas questões, eu acho que elas são importantes, né, para o andamento e a continuidade do clube. A torcida é bacana, hein? Você já passou por muitas torcidas aí, Brasil, mas em um time do porte do Marcílio Dias é uma torcida que incomoda, né? O adversário, né? Tu jogou contra, né?
Não, Chegou no Joinville a jogar contra? Aqui, não, porque na oportunidade eu acho que o Marcílio estava na segunda divisão aqui do estadual. Mas hoje, enquanto treinador, você vê a festa da torcida. Sim, assim, por acompanhar, recente, assim, alguns jogos. A gente sabe que aqui é uma região que o pessoal gosta de futebol, né? Itajaí, o povo gosta. E eu tenho percebido isso. É claro que é importante que haja essa sinergia, né? Do time em campo com o seu torcedor, para isso fomentar e fazer com que o torcedor ele volte, né, a participar mais no estádio, já que, como eu falei, né, anteriormente, eu acho que isso é uma conexão que precisa ter para o clube, né, vir a ter melhor rendimento, né? Sim, as coisas caminham e as juntas, coisas né? fluírem de forma melhor, né? Tá gostando da região? Tá vivendo por aqui? Como é que tá? De Itajaí, na nossa região aí, o que você tá achando? Tô, assim, desde quando eu cheguei, assim, é uma cidade que me chamou muita atenção, até por ser aqui de Curitiba, né? Na verdade, eu não conhecia, assim, Itajaí a ponto de passear aqui, né? Mas é uma cidade que me chamou muita atenção, eu acho que é uma cidade limpa, né? Uma cidade segura, e a gente espera aqui continuar sendo feliz. E que a passagem por aqui seja longa, né, Lúcio? Isso aí. Já que a vida do treinador de futebol, ela é indigesta, né? Ela é curta, né, em alguns momentos. Mas é necessário, assim, você tentar criar, né, um vínculo, né, com determinada instituição e tentar fazer com que o processo possa ser, tanto do clube quanto do treinador, de crescimento juntos, né? Eu acho que a gente pode estar idealizando uma situação um tanto quanto diferente, né? Porque, por vezes, até mesmo essas mudanças, né, de comando técnico acaba atrapalhando o clube. Porque o clube nunca vai criar uma identificação de jogo, né? Um padrão, vai estar sempre mudando. Ora traz um treinador que joga com bola, outro que defenda para contra-atacar, e assim você acaba muitas vezes atrapalhando até o próprio processo dentro do clube. Caminhando para o final do nosso programa, mas eu quero saber a opinião do Lúcio, né, do treinador Lúcio Flávio, quem foi o grande mentor, a grande inspiração enquanto treinador. O cara que, quando você te comandava lá, o que foi uma grande referência do técnico que o Lúcio Flávio é hoje. Eu acho assim, até pela relação criada, eu acho que o Cuca foi um dos principais. Um exemplo, assim, né? Porque o Cuca, ele, da parte de campo, ele é um cara muito diferente. Eu tive um outro treinador que ele nem está exercendo agora a função, mas me chamou muita atenção pela organização, pela forma de trabalho, que foi o Dado Cavalcante, que é mais jovem até do que eu, né? Ele foi meu treinador, eu, no final da carreira... Trabalhou contigo no Botafogo no mesmo? Paraná No Clube. Paraná. O Dado Cavalcante. E agora, como auxiliar técnico, o treinador assim que me chamou muita atenção de forma muito positiva foi o Anderson Moreira. O Anderson é um cara que eu aprendi muito com ele, né, por estar ali, não como jogador, mas como um auxiliar. E hoje muitas das coisas que eu procuro fazer no meu trabalho tem muito o dedinho dele. A inspiração do trabalho exatamente, dele. Porque além da parte de campo, de treino, de organização, a forma de gestão dele com o elenco. Então, é um treinador assim que hoje, para mim, é uma referência também. E dentro da carreira foram quantos gols? No Botafogo, 60 e alguma coisa, né? Eu acho que no Botafogo, 64, 64. no Paraná, 68. Eu acho que devo ter aí uns 140 e poucos gols na carreira. A gente vai inserir na edição, enquanto você está falando, o gol mais bonito que te marca a tua carreira. Foi contra quem? Qual campeonato, hein? Eu fiz alguns gols bonitos de falta, né? Assim, mas eu acho que de bola rolando, talvez um contra o Flamengo, que eu saí driblando e meio que ameacei. Fez que foi, não foi? E acabei fazendo gol. Mas eu acho que alguns gols ali de falta que eu fiz também foram marcantes. Lembra de alguns, assim, de campeonatos específicos? Bom, eu vou lembrar de um que eu acho que foi da Sul-Americana contra Botafogo e Corinthians no Pacaembu. Foi um gol bonito de falta. Teve um gol que eu fiz pelo Paraná Clube
contra a Portuguesa no campeonato, acho, brasileiro de 2014, se não me engano, ou 2013. Que foi bonito também. Foi bonito também, um gol. O segredo da batida de falta, isso é um dom natural ou dá para aperfeiçoar também? Eu acho que a repetição leva faz à perfeição. com que o jogador... É claro que muitas vezes, por exemplo, eu desde criança, eu costumo falar assim, né, que se você tem o dom e desde criança você já pratica, a chance de no profissional você chegar e estar numa condição melhor claro. É grande, né? Mas eu acho que eu acompanhei assim alguns jogadores que começaram a treinar e depois ao longo da carreira eles foram se especializando também. Eu acho que isso é uma questão muito do treinamento, né, da repetição, que a partir do momento que você consegue, digamos assim, pegar a batida da bola, né, como se fala, na veia ali, aí acaba facilitando, né? Muito bem. Lúcio, prazer te receber aqui, cara. Sucesso te conhecer Obrigado. pessoalmente. Parabéns aí pela humildade, pela simpatia também. E sucesso no nosso marinheiro, né? Que venha com a classificação. Vamos pensar no Cascavel. Depois a gente vai avançando. É isso aí. Né? É o que a gente tem pela frente, né? Passar por esse adversário que tem qualidades também, né? E a gente tem que ter o respeito. Mas a gente saber que a gente tem condições de passar por essa fase. Muito bem. Onde é que fica qual o tamanho da fé na tua carreira? Percebo que tu é um cara de fé sempre, né? Sim, sim. Acredita muito em Jesus e acho que é por aí que a vida precisa ser levada também, né, cara? Porque sem fé é impossível, né? Você acreditar em Deus e você precisa crer. Eu acho que todos nós necessitamos, né, de Deus e isso é uma relação que ela precisa ser viva, né? Sim. Da nossa parte e fazer o possível para que as coisas de fato aconteçam e que nós estamos aqui para sermos um instrumento, né, dele, né? E usar a nossa profissão para isso, né? Então, é uma forma, né? É uma forma, né, de aquilo que a gente vem a fazer seja para glorificar o nome, né, de Jesus nessa caminhada nossa aqui na Terra. Lúcio, sucesso. Obrigado pelo convite. Voltará outras vezes, quem sabe aí para falar na final da Série D, né? Vamos lá, se é Deus uma boa, quiser. É isso aí. Depois desse papo muito legal com o Lúcio Flávio, a gente fica por aqui. Eu volto na semana que vem, quinta-feira, 8 da noite, com um episódio novo aqui no YouTube. E não esquece de acompanhar os cortes aí nas redes sociais. Fiquem todos com Deus. Tchau. Com a entrega da nova ETA São Roque 3, o Semasa reafirma o seu compromisso com a nossa gente. Teremos um salto de 40% na produção de água, com 500 litros a mais por segundo. É um investimento de 38 milhões e meio de reais, realizado com recursos próprios do Semasa. É trabalho que vira qualidade de vida e 40% a mais de bem-estar para Itajaí. Semasa, transparência em cada gota. Não é só um projeto de arquitetura, é a valorização do seu apartamento. É o cuidado com cada detalhe. É o planejamento estratégico com fornecedores de confiança. É a funcionalidade e a sofisticação que transformam o seu lar. É o acompanhamento diário da obra, resolvendo tudo para você. É entregar tudo finalizado, pronto para você viver momentos inesquecíveis com a sua família. Na Tavoli, nós cuidamos de tudo. Você está pronto para transformar o seu espaço? Entre em contato e dê o primeiro passo. O futebol move paixões. Na Aulog ele também cria conexões. Vamos jogar e torcer juntos no maior espetáculo de futebol do mundo. Se cadastre no site e prepare seus palpites para a nova edição do Torcedor Aulog. Opa, vocês estão aí, né?
Aposto que querem saber logo da novidade que vai revolucionar a saúde da nossa cidade. Então, presta atenção. Agora, com o Alô Saúde Itajaí, você pode ter atendimento médico sem sair de casa. É telemedicina disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Sabe aquele aperto fora de hora? Agora você resolve ali mesmo, na palma da mão. Mais agilidade e mais cuidado para quem precisa. E o Alô Saúde Itajaí ainda ajuda a desafogar as unidades de saúde, deixando o atendimento mais eficiente para todo mundo. Para orientação, triagem e consultas por telefone, WhatsApp ou aplicativo. É saúde ainda mais perto e mais rápido. É Itajaí cuidando de você. Só tem que saber onde está o teu celular. Vocês não viram o meu por aí, não?